Olá, estamos aqui para falar sobre termografia, imagem infravermelha, imagem térmica, e o tema de hoje é sobre o valor e interesse da imagem térmica dinâmica na detecção do câncer de mama. Esse é um assunto já bastante antigo e que vem se renovando a cada década, e hoje a gente vai estar com a presença do Dr. Severino Tadeu de Menezes Lima. Tudo bem, Severino? Como é que você está? Tudo bom, Marcos. Estou ótimo. Então, Agora com a presença melhor ainda. Então, o Severino, que a gente já vamos ver mais, conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, o que ele faz. O Severino ele vai estar apresentando aqui uma revisão que eu pedi para ele sobre o câncer de mama e termografia, de um estudo bem clássico, que é bastante citado aí para quem trabalha na área de termografia, e a gente entender um pouquinho como é que começou a termografia no estudo da mama, e ver como tinha resultados muito bons, bastante interessantes já há algum tempo atrás e que eles servem até hoje como base dentro da termografia. Severino, me diz um pouquinho da tua formação. Você é ultrassonografista, né, aí na Bahia. Me conta um pouquinho mais assim da... Eu sou médico formado pela Universidade de Pernambuco, no ano de 1974. Iniciei fui primeiro cirurgião, depois iniciei o ultrassom em 1981. Em 71 comecei a me preparar, em 81 foi que dei início. Assim como estou fazendo na termo, iniciando, mas laudar agora não, porque não me sinto habilitado para isso. Só que depois, quando estiver lá para o nível 4, em outros níveis mais superiores ainda, é que eu vou me habilitar a laudar, porque as coisas têm que ser feitas com responsabilidade e conhecimento. Para quem não sabe ainda, o Severino ele é um dos pioneiros na área de ultrassonografia no Brasil, foi um dos primeiros, viu a coisa acontecer, nascer, e ser o que é hoje o ultrassom, essa força toda aí, né, no mundo inteiro e nosso país, praticamente todas as regiões, sempre tem uma unidade de ultrassom, e o foco do Severino hoje está muito em tireoide, mama, não é isso, Severino? Apesar de ter toda a sua formação em várias áreas, né, do ultrassom, e o Severino se encontrou agora também com a imagem infravermelha térmica, e eu sempre falo brincando para ele, né, recomeçando, né, então ele está vendo aquilo, é um flashback, né, é um revival, né, tudo aquilo que começou naquela época, agora com outro método de imagem, que é a imagem térmica. Eu acho legal essa visão do Severino também, dele já alertar os colegas quanto à responsabilidade do método, né, ele está aprendendo, ele é aluno da especialização em termologia na USP, então ele vem aí da Bahia todo mês com a gente fazer essa formação. De Pernambuco, desculpa, e vem agora fazer essa apresentação para nós. Então nos conte um pouquinho então, do estudo que você preparou para a gente discutir hoje, Severino. Bom, o estudo já é conhecido, né, por todo mundo que procura a área de mama, porque é praticamente um estudo básico, né, e os autores estudaram mais de 3.000 tumores de mama microscopicamente comprovados, né? Esse material de estudo eles verificaram a confiabilidade da classificação em 5 categorias. Isso mostra que a taxa de falso negativo, 9%, é aceitável. Bom, até Isso. Chega aos 100% de acerto. Tá. Além disso, a termografia... Não? Comentando então, só para essa introdução, esse aqui é um estudo do grupo francês, que são o pessoal que mais estudou a imagem térmica de mama até hoje, né, da Marcelle na França, onde eles têm aquela classificação que depois, mais para frente, mais modernamente, veio gerar o BIRADS nos Estados Unidos, que daí já é uma adaptação disso tudo, né, da classificação de 1 a 5. É um estudo que foi base, né, para as classificações e para o conhecimento, né? E o importante é que eles vêm de uma avaliação aí de 25 mil pacientes que eles fizeram termografia, e depois mais 3 mil dessa amostra toda, eles separaram 3 mil, que eles têm toda a documentação bem completa, e é o que o Dr. Severino vai apresentar para nós. Agora sim, pode ir em frente, Severino, eu vou tentar interromper menos você.
Não, tudo bem. Fique à vontade. Se quiser compartilhar. Além disso, a teletermografia é usada em um esquema diagnóstico com exame físico, raio-x de citologia, isso confirma, né? Permite detectar 9% de cânceres clínicos ou radiologicamente benignos, 9% dos cânceres isotérmicos com um bom prognóstico e 11% dos cânceres de crescimento rápido, isso sendo um prognóstico muito ruim, né? Dado o crescimento, esses tumores duplicam de tamanho a cada 2 meses. E tem uma correlação direta com o quanto mais quente, pior. É isso? Sim. A fim de avaliar o valor da teletermografia dinâmica das doenças da mama, nós devemos primeiramente fazer uma seleção dos parâmetros objetivos mensuráveis, que vê-se na tabela 1. Então é necessário classificar os termogramas mamários em categorias de valor diagnóstico crescente. Isso vemos na tabela. Vamos falar da tabela 1 primeiro. Sinais suspeitos e critérios de malignidade. Temos parâmetros. Esses parâmetros incluem sinais suspeitos e critérios de malignidade. A hipervascularização, os sinais suspeitos, nós vemos uma simetria, e o critério de malignidade anárquico. O ponto aquecido nos sinais suspeitos está em torno de 2,5 graus Celsius. E no anárquico, 3 graus Celsius. A hipertermia total da mama, aquela vermelha, não é? 2 graus para os sinais suspeitos e critério de malignidade maiores que 2 graus. O sinal da borda da mama, nos sinais suspeitos, ela está localizado. E no critério de malignidade, ele estaria estendido, né? Ok, deixa eu só explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Ele queria, então, só para exemplificar, aproveitando a tua tabela, ele separa em sinais suspeitos e critérios de malignidade. Então, quando tem sinais suspeitos, pode ser ou não. E o critério de malignidade é quase certeza, é como se fosse um grau 4 e 5. Né? Exatamente. E o grau 3 e o indeterminado são os critérios suspeitos. Aí o pessoal tem que gravar 4 coisas importantes, que é quanto à vascularização, esse ponto quente é o que a gente chama de hotspot, que é o clássico, a mama e o contorno da mama. Então ele vai vendo, ele vai comparando na imagem se a imagem é simétrica ou não. Se ela for assimétrica, já é suspeito. E se for assimétrica com vaso todo irregular, anárquico, aí já é um critério de malignidade, já pula para outro critério. O ponto quente, se ele for até 2,5, suspeito. Chegou em 3 graus, já é um critério acima de 3, já malignidade. Passou de 2 graus a temperatura da mama como um todo, também é um critério de malignidade. E o contorno da mama, se passar de vários quadrantes, for mais do que um quadrante, estendido mais de um quadrante, 2 quadrantes, retraídos, né, ou abolados, aí já entra como critério de malignidade. Beleza, isso aí está muito bom, que é um importantíssimo e clássico para avaliação das mamas. Eu acho que deu para todo mundo entender, né? Sim. A classificação de termogramas mamários, nós fazemos em T1, que é o termograma normal. O termograma normal, T1. T2 é o termo onde a gente tem sinais de benignidade, né? Padrões de benignidade. O T3 é o termograma sussurridoso com um sinal suspeita, que é o T3, sinal suspeita. Um daqueles da tabela lá em cima, né? Isso é muito importante. Eu acho que o T3 talvez seja o calcanhar de Aquiles para a termografia. Então, o exame tem que ser bem feito para sair desse T3, definir esse T3 que veremos na frente. Né? Uhum. O T4 é um termograma com um critério de malignidade. Não é suspeito, é um critério. Já um critério. Portanto, a malignidade pode ser mais 3 graus,
ou é maior do que 2 e a borda estendida. É isso mesmo? Isso. E o texto é um termograma com vários critérios de malignidade. Tem mais de 2 critérios, 3 critérios de malignidade, né? Às vezes uma mama preenchida por vários critérios. Certo. Nossa técnica usual de exame, vamos partir agora para a execução do exame. Como fazer o exame? Como é que se faz esse exame? A paciente despida a temperatura, os braços são erguidos, ou apoiados por faixas, como quiser, né, para evitar cansaço. Onde vê o tórax, as axilas e os sulcos subclaviculares. O trabalho fala em atomizar com líquido no ventilador por a paciente no ambiente apropriado. E nós vamos captar a reação da mama pelo aparelho captor. Né? E duas esquerdas e direitas. São tomadas de forma que os quadrantes externos, em conexão pela pele mamária com o tórax e os sulcos axilares, sejam bem desenhados. Ou seja, não pode estar rodado, tem que estar bem posicionada e focado de modo que uma mama e outra, ou entre um quadrante externo e outro, eu acho que me fiz entender. Outra coisa, tem um detalhe aí importante, Severino, que é o que se fazia naquela época, né, que é desses trabalhos que se faz hoje. Se você perceber lá no artigo, ele não diz a temperatura da sala. Então, então o que eles faziam? Termalização local, né? Então eles faziam com ventilação. Então eles resfriavam a mama, ventilando por 10 minutos em cima da mama e jogando líquido para resfriar. A região ali onde eles fazem o estudo não é uma região fria, pelo menos assim, de modo geral, claro que tem sua época do ano, mas geralmente é um ambiente quente e realizado em ambulatório. Então, por isso que os valores ali de corte, 2,5, 3, eles são bem altos, mas porque eles estão numa situação que é diferente do que a gente faz hoje. A gente hoje faz no ambiente a 23 graus, mais controlado, e consegue ter uma reprodutibilidade boa, mais segura, mas mesmo com essa técnica, que também é válida, claro, contanto que ela seja reproduzível, e é o caso aqui, ela trouxe bastante informações aqui. Então, só queria deixar essa pequena observação, né, do que era feito historicamente, mas e que tem seu valor, mas que hoje também pode ser feito assim, mas é mais prático a gente estar utilizando o ambiente controlado. É mais prático você ter uma sala 22, 23 graus centígrados, porque vai ficar termalizada tranquilamente, o paciente já está termalizado também na sala de espera, não é? Já entra praticamente pronta para o exame, prepara-se e já se faz o exame em ambientes de temperatura e pressão adequados, né? Sim. Em uma primeira análise, 4 parâmetros são considerados: a vascularização, o gradiente de elevação térmica local, que é o hotspot, né? A temperatura da mama inteira, que é a hipertermia total da mama, e, por fim, a regularidade ou não dos contornos térmicos da mama, que é o sinal da borda, eu estou repetindo, já foi dito anteriormente. De acordo com a importância das normalidades registradas, nesses níveis de parâmetro, nós descrevemos 4 sinais suspeitos e 4 critérios de malignidade que são exibidos na tabela 1, como nós já falamos. É isso mesmo? Sim. Só que agora nós vamos explicar. Os 4 sinais são a assimetria vascular, que é tanto a assimetria de distribuição vascular ao nível da mama. A vascularização é claramente mais marcada em um dos lados, ou seja, uma assimetria do calibre do vaso. O calibre está mais espesso em um dos lados do que do outro. Certo. A figura 5.
Põe aí, deixa eu pôr aqui a figura 5 para que possa a gente... Isso, a gente vai ver a imagem que foi realizada na época, né? Com a telemografia da época. Exatamente, na época, tá aí. Que é muito boa também, não é desprezível a qualidade. Isso mesmo? Pronto. Então, seria esse o caso. Figura 5, né? Figura Quer apontar 5. com o mouse ali, aonde que está o vaso com ectasia? Mama esquerda, né? Esquerda. Aqui. Não é isso? Que é o... Quer apontar com o mouse? E tiro só. Isso, é o vaso. Sendo pelo aquele pedículo da mamária interna. E ele é do pedículo da mamária interna, vindo do pedículo da mamária interna até a lesão, praticamente ele dirige-se à lesão. Isso. Ele dirige-se à lesão. Né? E por isso ele está bem dilatado. E é um caso aí já de... ele foi diagnosticado como um carcinoma. Né? Exatamente. Isso aí é um carcinoma. Sim, confirmado no estudo dele. Confirmado também, no estudo dele, foi confirmado pela microscopia. Continuando. Se que é hotspot de menos de 5 centímetros quadrados de área, o gás com o qual, se comparado a uma área simétrica, igual a 2,5 graus. Nós selecionamos essa temperatura como um limite térmico significativo, por ser a média das nossas 1000 primeiras elevações térmicas por carcinomas mamários. Gradientes medidos e comparados aos tecidos saudáveis próximos, né? A hipertermia mamária, que é a hipertermia difusa, cobrindo a mão mais de 2 graus Celsius. Está entendendo? Deu para entender? Sim, até 2 graus, né? Então, porque a gente está falando dos critérios suspeitos. Né? Que vai classificar a mama em pelo menos grau 3, né? Exatamente. Isso. O sinal da borda localizado, não estendendo o quadrante. Só ali, não estendendo o quadrante. Limitado no quadrante. Os 4 sinais de malignidade são hipervascularização anárquica, que é distribuída desorganizada e sistematizada. Desorganizadamente, né? O próprio nome está dizendo, a hipervascularização anárquica, ela não tem um padrão definido, não tem aquele vazio em baqueta que você falou no último nome, né? Ele vai ter um vaso tortuoso, um vaso cheio, saindo da mamária, indo até o local da lesão, ou mais de um vaso, né? Acho que tem a figura 1 aí para a gente ver, né? A figura 1, dá para a gente ver na figura 1. Vou procurar aqui, figura 1. Procurando aqui. Aí, passou. A figura, o vaso lá, isolado, isolado de hipervascular, né? Anárquico, né? Uma ectasia venosa bem extensa, né? Intensa. Todo o quadrante superior lateral, nesse caso, todo. Calibre bem dilatado, com fluxo sanguíneo aumentado. E esse é um caso de um adenocarcinoma de mama, né? Exatamente. Então, esse aqui já é um sinal suspeito de malignidade. Estamos falando já pelo menos grau 4 para cima. O que mais? Em um segundo momento sintético, nós classificamos as imagens mamárias termovisuais em 5, tabela 2. E figura 3 a 8. Nós vamos apresentar aqui essa tabelazinha aí. Nossa experiência atual é apoiada por 25 mil termogramas mamários, dos quais 3.097, razoavelmente bom, né? Aliás, grande, possuíam tumores que foram posteriormente confirmados
microscopicamente. Quer dizer, é um trabalho que não deixa dúvida, né? Um universo muito grande, né? 3.097 casos confirmados, muito embasado, não é? E é uma experiência aí de 25 mil exames, né? Então, a gente tem gente que faz 10 imagens de mama e já se diz experiente para tá diagnóstico. Se faz 10 imagens de mama, já está se achando o cara dono da situação da mama. Para sair diagnosticando. E você vê, o mínimo aqui para eles, aqui, ó, era 25 de mama, para ainda chegar a uma conclusão, e depois você vai comentar, né, que não é bem assim também, com certeza absoluta, ainda tem toda uma questão para discutir, né? Eu acho que você só pulou ali dos critérios maiores, os critérios de malignidade. Você falou da anarquia, mostrou na figura 1, né? Você mostrou um ponto quente lá da figura 6, maior que 3 graus. Acho que não mostrou, pulou ali. Figura 6. Não. Vamos ver a figura 6 lá, que é um hotspot mais de que 3 graus. Um hotspot mais 3 graus. Na figura 3. 6. Na 6, né? Na 6. Aquela... Aqui, né? Essa aí, ó. Ali tem um hotspot, isso. Aí é um critério... Eu falei sobre ele, né? A mama mais do que 2 graus. Né? A mama mais do que 2 graus. E aquela... hotspot de 4 graus. E a mama toda, a mama toda aquecida. Eu acho que no próximo slide você tem isso. No próximo slide você tem isso. No próximo. Depois desse. Aqui. Deixamos claro, o resultado dessa confrontação de 4 fatores é que forma as amostras presentes no relatório. Deixamos claro que a amostragem sistemática não está presente aqui, mas uma série contínua de 1.878 mulheres com câncer de mama. Uhum. A consulta médica foi justificada devido à presença de sinais físicos ou da distribuição desses 1.878 casos, de acordo com nossa classificação, mostra que houve 9% de casos que apareceram com padrões termovisuais falsamente normais ou falsamente benignos, T1 ou T2. Teletermografias de falso negativo. De forma diversa, houve casos com um ou mais critérios térmicos de malignidade, T4 ou T5, em 71% dos casos estudados, tratando-se assim de positivos confirmados. Quer dizer, eu acho que é uma amostragem muito clara, em que pese deixar esse falso aí no ar para ser estudado no futuro ou confirmado por outros exames. Na verdade, é importante a gente dizer que o falso negativo aqui não é como na mamografia, por exemplo, que você não vê a lesão. É que aqui você não tem os sinais malignos ali que você citou e os suspeitos ainda bem presentes, ou pelo menos no trabalho dele, né? Então, quando você tem um grau 1 e o grau 2, você pode ter grau 1 e grau 2, mesmo no caso de tumor. Só que isso vai aparecer em menos de 10%, 9% dos casos ali. Exatamente. Entre esses dois grupos claramente definidos, encontramos 20% de casos de categoria T3 como suspeitos ou duvidosos. Procuramos significados reais desse tipo de imagem de 644 tumores palpáveis, mostrando um sinal térmico de suspeita. Uma verificação microscópica evidenciou 376 cânceres, ou seja, 58%. Nesse termo, podemos dizer que mais da metade dos tumores palpáveis mostrando T3 é um câncer e, portanto, não podemos negligenciar essa categoria.
Voltando ao assunto que falamos inicialmente, né? O T3 é que não pode ser negligenciado, não tem que se avançar no T3 principalmente. Porque, ó, 20% deles são câncer. Não, 58% deles são câncer. 58%. É. 58%. Essa distribuição dos casos de câncer nessas 5 categorias, visuais, termográficas, varia consideravelmente, dependendo da extensão clínica do câncer. De fato, se considerarmos todos esses casos, a taxa de termografia T3, T4, T5 é de... Tabela 4. Apareceu aí a tabela 4? Sim, 91% deles, pelo menos 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Se observarmos apenas os casos avançados da União Internacional contra o Câncer, nas categorias de T4, essa taxa alcança 97% a 99%. É um valor considerável, hein? Confirma que o trabalho foi feito com muito critério. Se verificamos os casos de pouco avanço das categorias, entre 2 e 5 centímetros, a taxa dos mesmos, 90%. E, por fim, para a categoria T1, tumores de até 2 centímetros de diâmetro, cai para apenas 71%. Sim. Isso significa que podemos ter até 29% de termografias e essa ideia é levada em consideração nos testes de avaliação em massa. Quer dizer, foram criteriosos, tiveram bastante cuidado, né, em atentar para isso aí. E é o nosso objetivo, com você, que o objetivo é vermos tumores cada vez menores. Para mim, um tumor de 5 milímetros já é grande. Sim. Já é grande. Sim. Mas os estudos estão avançando, os softwares, os equipamentos também. Um dia nós vamos chegar à alma deles. Certo. Depois dos falsos negativos, nós sistematicamente procuramos por falsos positivos por meio de verificação microscópica da quase totalidade, 96% dos casos, mostrando um ou mais critérios de malignidade. De 1.400 controladas de T4 e T5, a taxa total de falsos positivos é de 9%. Tabela 5. Ela chega aqui. Você tem a tabela 5 aí? Oi? Tá com a tabela 5 aí? Já está. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Não, desculpa. Tá embaixo. Isso mesmo. Eu já estou acompanhando aqui. Ela chega a 15% quando constatada apenas uma categoria de malignidade, T4. E caiu para 4% quando foram constatados vários critérios de malignidade. Então, quando tem o tumor, ele realmente ele é muito evidente aqui na termografia, nos níveis 4, T3, T4, que são os tumores. Então, praticamente, eles não escapam da termografia. O que a gente tem que estar cuidando é quando é o tumor T1 e T2. Você vai ter um falso negativo, mas assim, um falso negativo que tem que tomar cuidado, mas que você vai monitorar ele ao longo da avaliação, né? E também tem aquela questão que a gente comentou, aqui na técnica deles, faziam com ventilação. E usavam um critério, valor de corte muito alto, né? 2,5, 3 graus. Hoje é muito menos. E outra coisa a acrescentar, Marcos, no T1 e T2, se a gente for tomar um pouco de cuidado, também tem que olhar a idade da paciente, não é? Porque se um tumor inicial numa paciente jovem, ser bem mais rápido. Ele venceu a defesa do organismo e ele cresce bem mais rápido. Então, essa observação tem que ser o mais curta possível, ou então procurarmos outros métodos para diagnóstico. Certo. Esse é o nosso...
continuando. Então. De 1.473 imagens controladas, T4 e T5, a taxa de 9%, tabela 5 já foi dito, ela chega a 15% quando constatada apenas uma categoria de malignidade, T4, e caiu para 4% quando foram constatados vários critérios de malignidade, categoria T5. Então, já, para nos livrarmos dos falsos positivos e negativos na termografia, é absolutamente necessário que se use este método apenas em um perfil de diagnóstico combinado, além do exame clínico e o raio-x, a época que eles fizeram, né? E é importante também, né, Severino, mostrar que quando eles começaram os estudos, eles nunca fizeram as avaliações como rastreamento isolado, né? Eles que são os que mais estudaram, isso é importante você saber, eles nunca fizeram avaliação só com a termografia, querendo competir na época com a mamografia. O objetivo não era esse, o objetivo era complementar o diagnóstico mais precoce possível, né? Fazia parte da avaliação clínica normal, não como um método que fosse concorrente da avaliação clínica e tampouco da mamografia na época. E eu acho que ainda, eu particularmente acho que ainda hoje não devemos exame, faz outro exame, faz mais outro exame, faz mais outro exame. O importante é chegar ao diagnóstico. Não tem que estar ninguém concorrendo com ninguém, claro. Não tem que ninguém estar batendo em ninguém, tá bom demais. E o mundo nasceu para tudo, claro, não é verdade? Qual o lugar da termografia na mama? Para nós, a termografia tem seu lugar imediatamente após o exame interrogatório. A clínica começa. E é seguida, em todos os casos, por raio-x, aquela época, né? Sim. Como já falamos. Nas eventuais anormalidades térmicas, referencialmente vistas, captadas na pele, ou marcadas na pele, né? Na imagem. O exame físico completo e metódico é então realizado após análise de imagens termográficas e radiológicas. Finalmente, quando um tumor palpável é encontrado, realiza-se uma biópsia, né? Faz mais, né? Mas nós estamos falando do estudo, fazendo uma análise do estudo que deu origem a esse trabalho. Uhum. Para verificar a regularidade das paredes internas. A vantagem desse diagnóstico quádruplo é de 3 ordens. Estou fazendo um parênteses aqui, é que a pneumocistografia praticamente não existe mais como a duptografia, né? Há outros métodos e facilmente nos faz mais a PAF, praticamente nos faz mais a PAF. Eu particularmente prefiro a core biopsia, né? Porque traz mais material e fornece mais para o patologista e o diagnóstico se torna mais fácil. A PAF dá muito problema. Todos os exames não sangrentos podem ser realizados de 2 a 3 horas em um departamento especializado, não é? Sem necessidade de realização de cirurgias em todos os casos. A confiabilidade do método de exame quádruplo é de 99%. É um bom índice, né? Uhum. Em cada método, sendo capaz de corrigir os excessos ou falta dos outros. Esse confronto sistemático quádruplo foi capaz de nos fornecer indícios de 176 cânceres subclínicos, infravermelhos ou ocultos. Isso é que é o bom. Esse é que é a chave. Nós temos que ver todos eles. É desafio para a termografia ver todos os cânceres ocultos a qualquer tipo de exame. Lançado o desafio aos senhores cientistas. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Esse é o futuro aqui da medicina, né? E esses ocultos aqui não palpáveis e apenas vistos no infravermelho. Tudo no presente. Agora queremos o futuro do futuro. De fato, de nossos 1.878 carcinomas mamários, contabilizamos 21 carcinomas não palpáveis, é um número bom, 75% de cânceres clinicamente benignos. Eles clinicamente eram tidos como benignos na época, né? E foram confirmados como câncer. 80% de cânceres radiologicamente benignos, o que foi 9% dos nossos casos.
Na imagem radiológica parecia benigno, na verdade era maligno na citologia. Outra coisa, esse 176, ele corresponde a 10% do número de tumores dele. Então, de todos os 1.800 tumores, 10% eram tumores ocultos, vistos só no infravermelho, e depois foi confirmado por citologia, palpação, o raio-x, acompanhamento. Isso é interessante, muito bom, né? Muito interessante. Todos esses casos mostraram normalidades suficientes para indicar uma biópsia excisional, né? Coisa que não se faz mais hoje, mas no estudo da época. Uma biópsia excisional, ia retirar parte do tumor, para poder fazer a histopatologia. Nossos 21 carcinomas não palpáveis, com 3 centímetros de diâmetro, foram evidenciados devido a uma larga incisão centrada nos dados termográficos e então por um raio-x da parte a ser operada. É uma coisa que também hoje já não se faz mais, né? Mas a época foi importante, porque serve de base para os estudos posteriores. Chegamos agora graças aos estudos antigos. E assim que deve ser. Nossos 155 cânceres ocultos, com um diâmetro médio de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, foram localizados devido a uma emissão térmica normal aposta. Em metade dos casos, eles estavam localizados entre outros nódulos benignos palpáveis ou visíveis no raio-x. Em todos esses carcinomas de pequena dimensão, precisa que eu fique apontando com o mal? Não, porque não é a figura, é o texto aqui. Exatamente, é o texto. Apontando aqui, eu vou ficar apontando. Um minutinho só. Importante, então, é interessante dizer que eles, na época, eles se baseavam muito na imagem termográfica para fazer, inclusive, essa biópsia aí, né, essa ressecção tecidual. Hoje, então, quando eles tinham uma lesão suspeita, um grau 4, 5, mesmo que não mostrasse na mamografia ali, ou ficasse duvidoso, eles partiam para biópsia mesmo, né? E aí que eles conseguiam pegar esses tumores de 3, 5 milímetros, 10 milímetros, e eu creio que na época também devia ter um pouquinho da dificuldade da qualidade da própria mamografia, né? Até um certo ponto, não é como hoje, tem digital, etc., mas a qualidade, etc., né? Tem tudo isso aí também, né? Mas mesmo que a gente não está aqui para discutir se era bom ou errado, eu acho que cada época tem seu tempo, amadurecimento, né? Mas para mostrar como funcionou bem naquela época, né? E hoje, como está muito mais fácil de poder fazer isso tudo aqui, com uma qualidade muito maior, sem expor tanto o paciente à radiação ou mesmo a biópsias tão extensas. Hoje está tudo muito mais fácil, né, Severino, de reproduzir isso aqui, né? Acrescentando que esse estudo serviu como base do que temos hoje. Então, preciso partir de uma pergunta ou de uma ação, mesmo que rude, mas que faça alguma coisa para que sirva de exemplo para que outras coisas novas e boas aconteçam. Com certeza. Isso mesmo? Sim, senhor. Em todos esses carcinomas de pequena dimensão, a termografia pôde trazer um alerta original e encorajar seu rastreamento radiocirúrgico preciso para sua identificação histológica. Além da detecção dos cânceres de mama em si mesmo, a termografia pode trazer informações importantes acerca de sua real extensão e potencial evolutivo. Isso é importante. De fato, em nossas estatísticas, os infravermelhos mostraram uma plurifocalidade de lesões em uma pequena mama, em uma mesma mama, em 42% dos casos. Na figura 09 a gente vê isso. A figura 09 a gente vê isso. Aqui, vou pôr aqui. 9. No primeiro exame, 4% dos casos que nós apresentamos aqui na figura 10. Na figura 10 aqui, nós apresentamos. Eu estou compartilhando a tela aqui, eu consegui compartilhar a minha. Eu estou mostrando para o pessoal aqui, ó, a figura 9, onde tem
primeira 9 que foi passada, que a gente não mostrou, que tem as duas lesões que ele falou. Então, são alterações térmicas, vasculares, né, mostrando dois hotspots da mama esquerda, que coincidiu com 2 nódulos palpáveis, que era um tumor, um carcinoma. E aqui a figura 10, com tumor bilateral, né, sincrônico, correram ao mesmo tempo, mais evidente na mama direita e subclínico na esquerda, né, com uma microscopia positiva para os dois lados. Então é uma coisa assim espetacular esse material aqui, né? Apesar de antigo, mas a qualidade um pouco ainda a desejar, mas dá para ver muito bem essas alterações e como eles são bem didáticos. Ok, eu vou sair. Eu já tive cerca de uns 40, 50 casos como esse aí, viu? E mais de dois tumores em cada mama. No ultrassom, né, você está falando, né? No ultrassom, Agora eu queria que era na mamografia. Na termografia. Na termografia. Isso, desculpa. Muito interessante. Vamos continuar lá, então? Um linfonodo metastático em 30% das ativas. Finalmente, em metástase distante, no primeiro passo, em 5% dos casos. Isso aí a gente só vai ver no exame de corpo inteiro, né? Podemos evidenciar esses últimos devido à termografia do corpo inteiro, está dizendo na frente. A 6 metros de distância, ou a 3 metros, como eles faziam antigamente, a 6 metros, né? Com uma lente normal de 15. Tiradas sucessivas imagens da parte superior e depois da parte inferior do paciente. O que você tanto fala, o exame do corpo inteiro, fazer o exame de corpo inteiro, está certo, correto. Essa termografia total até mesmo mostrou várias metástases subclínicas, cutâneas e subcutâneas ou ósseas. Ela também pode evidenciar localizações secundárias na pleura, mediastino, córneas, fígado e outras localidades. Pulmão, né? Fígado. Veja que interessante. Naquela época, hein, olha só. Naquela época, como ele ressalta a importância do corpo total, que eu vi falando para vocês em aula, né? O pessoal ainda tem essa mania de fazer só o exame da mama e esquece o corpo total. E aqui ele já mostra quanta coisa dá para fazer na pesquisa de tumor. Claro, quando já é o tumor avançado, você já confirmou o tumor, não em toda a paciente. Já é o próximo PV de casa após. Mas eles não fizeram nas 25 mil pacientes de mama, né? Eles fizeram aqueles casos onde já tem a biópsia confirmando tumor, só vão falar em metástase e linfonodo comprometido quando já tem o diagnóstico de tumor, não antes, né? Ok, vamos continuar? Mas é principalmente na detecção do câncer de rápido crescimento que a termografia, e isso é importante, que a termografia pode ser mais útil. Sabemos que vários carcinomas mamários, 10 a 20% de acordo com as estatísticas, podem mostrar crescimento ou fases evolutivas e que, nesses casos, intervenções cirúrgicas imediatas podem ser acompanhadas de recorrências locais e serem ultrapassadas por disseminações rápidas, né? Gerações rápidas. Está entendendo? Isso é fato. Ainda hoje não se melhorou isso. Nesses casos aí não se melhorou. Ele está falando aqui, ó, a figura 8. Eu estou compartilhando a figura 8 para ajudar aqui na tela. Olha só o tumor bem avançado. Estou vendo. Aqui isso é quente, é grosseira a imagem, né? Então só essa imagem já mostra a velocidade de crescimento. Aqui ele tinha 8 graus de aumento de temperatura em relação à mama contralateral. Fazer um grau... A temperatura muito alta, né? Muitíssimo alto, grau 5 aqui. Muito alto. Bem avançado. Ou durante o exame físico, a pele fica demasiada, fica avermelhada, né? Que eles denominam como edema da mama, pele rosada, que na verdade é pele avermelhada, ou mastite carcinomatosa. Não é mastite, na verdade ali por trás está o carcinoma inflamatório, não é isso? Sim. Mas a teletermografia permite que eles apareçam em se mostrando quente, extensa, cobrindo toda a mama, ou mesmo excedendo, saindo fora do tecido mamário, entendeu? Ou durante o exame físico, edema de mama com pele
Mas a teletermografia permite que eles apareçam se mostrando uma área quente extensa, ou mesmo excedendo. Enquanto o tumor palpável é relativamente limitado, por uma alta térmica muito alta, de 4 a 14 graus. A temperatura altíssima, né? Aham. Diferenças de temperatura que podem aparecer inacreditáveis foram verificadas com medições de temperatura absoluta. Entretanto, deve-se apontar que a mama normal oposta estava normalmente bastante fria, o que parcialmente explica que as diferenças tão altas possam ser obtidas no que chamamos de cânceres quentes demais. Temos encontrado em 11% de nossas estatísticas, 17% desses cânceres de rápido crescimento que não tinham tradição clínica. A identificação desses cânceres em fase evolutiva, antes de qualquer tratamento, é essencial para a escolha das terapias e prognóstico. Efetivamente, desde o estudo de Lloyd Williams, sabemos que há um prognóstico térmico do câncer da mama. Eu achei isso bastante interessante, viu, Marcos? Que é um prognóstico térmico do câncer da mama com a taxa de sobrevivência de 5 anos, sendo inversamente proporcional à importância do aumento térmico. Sim. Quer dizer, quanto mais quente o tumor, menor a sobrevida. Sim. Recentemente, Jones e Alures mostraram que a sobrevida de 3 anos dos cânceres de mama, estágios 2 e 3, com anormalidades térmicas, foram claramente inferiores àqueles no mesmo estágio com termogramas normais, 61 contra 84%. Essa diferença aumenta consideravelmente se compararmos, como fizemos na tabela 6, e os cânceres frios como cânceres superquentes, estágios 2 e 3 reunidos. Interessante. Os cânceres frios são os falsos negativos, da termografia. Eu acho que é um dos objetivos dos estudos atuais, né? Buscar esses cânceres frios, os cânceres que não têm muita atividade. Né? Para não fazer cirurgia tão invasiva ou o tipo de quimioterapia, Exato. Né? São coisas que a gente tem que reestudar aí e reavaliar frente a essa ferramenta. Lá menos as mulheres também, né? Sim. Seu crescimento térmico é de não mais que 2 graus. E seu prognóstico é bom. 80% de sobrevida de 3 anos. Hoje isso já melhorou muito. Os cânceres superquentes, de 4 graus ou mais, são formas de crescimento rápido e seu prognóstico é muito ruim. Para a época era muito ruim, para hoje continua ruim ainda. 24% de sobrevida de 3 anos. A gente melhora um pouquinho essa sobrevida, mas continua ruim para o mundo atual. No diagnóstico positivo dos cânceres de mama, a termografia dá entre 9% e 29% de falso negativo e, em outra conexão, 9% de falso positivo. Devemos estar plenamente cientes dos limites desse método, que pode descaracterizar um câncer palpável ou, no extremo oposto, ver um câncer não palpável. Assim, a termografia não deve ser usada sozinha. Deve entrar em um diagnóstico combinado, onde a segurança mútua é garantida para cada método, tendo diferentes causas de erro. Neste ponto, os erros, antes de qualquer controle histológico, foram reduzidos a menos de 1%, e a teletermografia pode dar todas as medidas, além do diagnóstico positivo. De fato, em nossos 1.878 casos, que não é um número pequeno, é um número grande, 9% não puderam ser identificados, seja esse por exame físico ou raio-x. Eles foram detectados e localizados apenas pelo infravermelho. Isso é uma coisa muito boa à época, né? Sim. 11% tinha uma termogenia excessiva que constituía um alerta. Muitas vezes o primeiro de um câncer de crescimento rápido e o prognóstico independente do volume. Não é isso? Prognóstico ruim. 9% não tinham manifestações térmicas cutâneas, prognóstico potencialmente bom. 5% finalmente mostraram metástases distantes
evidenciado por termografia do corpo inteiro, né? No total, a teletermografia dinâmica forneceu dados iniciais em 3 de 10 casos, 34%. Num teste funcional, a termografia ainda exigirá dos médicos mais trabalho, cuidado e imaginação. Por suas manifestações termográficas cutâneas, o câncer exige uma reflexão do seu comportamento termocinético. Diferenças tão altas podem ser obtidas no que chamamos de cânceres quentes demais, como vimos na figura 8. Desses cânceres de rápido crescimento, não tinham tradução clínica. A identificação desses cânceres em fase evolutiva, antes de qualquer tratamento, é essencial para a escolha das terapias e prognósticos. Efetivamente, desde o estudo de Lloyd e Williams, sabemos que há o prognóstico térmico do câncer de mama com a taxa de sobrevida de 5 anos, sendo inversamente proporcional à importância do aumento térmico. Isso é muito importante. Sim, você está repetindo isso aqui já foi, então. Já foi, né? Já terminou. Estou repetindo mesmo. Aqui. Já acabou, finalizou. Já finalizou. Aí. Finalizou com aquele... Muito bom. Finalizou com aquilo que ele falou ali, né? Que ainda vai exigir muito trabalho. Mais trabalho, cuidado e imaginação. Imaginação, né? Então, existe uma reflexão do seu comportamento termostético. É que eu me entusiasmei aqui com o trabalho. E aí? Tá muito bom. O que você achou desse trabalho? Quase chorou aí, de emoção? Foi um trabalho que... inicial, né, que se viu como base para muitos outros trabalhos que foram feitos depois, e hoje a gente já tem uma visão muito mais abrangente, porque partiu de uma boa base. Tudo que partiu de uma boa base tem-se um bom fim, porque outras perguntas virão e outras respostas advirão. Eu só queria acrescentar, e até como considerações finais, que nosso tempo acho que já está quase esgotado. Sim. É o seguinte, que o exame foi baseado, esse trabalho foi baseado em exame físico, tomografia e raio-x, né? Sim. Hoje já temos acrescido a esses 3 a ultrassonografia e a ressonância magnética. Acho que todos têm o seu valor, todos têm a sua hora, não é? Se um não está vendo, outro verá, mas o importante é o paciente. O importante é o paciente. Qualquer uma outra discussão poderá gerar conflito de interesse, qualquer coisa desse tipo. Eu prefiro ficar na calmaria e a observação científica mais para frente. Com certeza. E outra coisa interessante, né? Mostrar como é complexo o estudo da mama. Não é uma coisa simples. Eu acho que tem que ter uma formação médica muito boa, né? Então você tem que ter... Não basta ser só médico, eu acho que tem que estudar mais a fundo se for trabalhar com mama, entender os tumores, comportamento, entender como é que os outros métodos diagnósticos vão ajudar nesse processo. Você vê que esse trabalho dele, ele não fala só da termografia, ele é uma pessoa experiente na palpação clínica, na indicação né, da biópsia de forma correta, na confirmação com outro método de imagem, no prognóstico, avaliar o prognóstico do paciente. Então tem vários detalhes aqui, mostrando que trabalhar com mama não é uma coisa simples e que deve ser feita, não pode ser feita isolada, assim como o rastreamento não pode ser isolado com térmica, também o profissional não pode ficar isoladamente tentando resolver tumores de mama, né, Severino? Ele tem que ter uma equipe que possa ajudar, uma equipe de radiologistas, ultrassonografistas, alguém que faça a biópsia com segurança, que acompanhe e veja esse paciente, né? E acho que é legal, porque os conceitos estão aí, são conceitos de 40 anos atrás que servem até hoje. Servem até hoje e não vão mudar, né? Não vão mudar, eu acho que a base está toda aí. E Severino, queria agradecer a tua excelente explicação, né, o primeiro nosso debate aqui de artigo, e eu acho que o pessoal conseguiu ter uma ideia boa sobre o que é o câncer de mama,
e poder estudar um pouquinho mais a fundo depois agora os detalhes aí da classificação, que é o que você está estudando agora, né? Como fazer uma avaliação disso, como dar um resultado que seja seguro para o paciente. E hoje a gente tem também inteligência artificial para ajudar, tudo mais, mas tem que ter essa base toda, conhecer tudo. Por ela. A inteligência artificial é o futuro e só nos vai trazer vantagem demais. E o nosso grande objetivo é diminuir cada vez mais as indicações de biópsia. São procedimentos invasivos. Nós temos uma taxa aqui no nosso serviço, que a gente usa uns critérios bastante rígidos para indicação de biópsias. Mesmo assim, nós temos uma faixa que eu considero alta, cerca de 8 a 10% de casos que não são câncer. Não, até que tá bom. Eu acho que a literatura mundial traz 70% de biópsia que resulta benigno. Essa é a média mundial, 70% das biópsias são benignas. Benignas? Não, então não está correto isso. Eu não chego a isso. Não, você está muito bem. Você está muito bem. Estou falando assim, do modo geral. No máximo 10%. Nos Estados Unidos chega muito mais alto ainda. É o medo do câncer, é a cancerofobia. Eu só faço quando o paciente, eu vejo que a lesão é benigna, tenho consciência, mando voltar com 3 meses, ou com 2 meses, ou com 1 mês, para ver novamente, até convencer o paciente que aquela lesão é benigna, que não cresceu nada e tudo. Assim eu trabalho. De forma alguma, eu trabalho com volume. Trabalho com qualidade, que é o melhor. É isso? Agora mesmo. Eu queria agradecer a você pelo convite para fazer essa pós. Para mim, isso não foi um convite, isso foi um presente. Opa, presente nosso também ter você conosco aí, estudando, aprendendo mais e poder compartilhar a tua experiência. Muito satisfeito. Feliz da vida. Eu vou para lá como se fosse um menino indo para a escola pela primeira vez, levando a sua lancheirinha de lado. Entendeu? Muito obrigado pelas palavras, Severino, e com certeza a gente também aprende muito contigo aí, com a sua experiência, para compor o nosso time aí de profissionais de alto nível aí trabalhando com termografia. Obrigado e até o próximo encontro. Até mais, Severino. Até o próximo. Felicidade. Um abraço. Tchau.